Você juntou dinheiro por anos, fez sacrifício, assinou o contrato, pegou a chave na mão e sentiu aquele alívio enorme. Missão cumprida. Primeiro imóvel conquistado com prazer. Mas e se eu te dissesse que exatamente neste momento, nesse instante de celebração, começa o maior erro patrimonial da sua vida? Não é o preço que você pagou, não é a taxa de financiamento e não é nem o bairro que você escolheu. O erro que trava o patrimônio de milhões de brasileiros acontece depois da assinatura. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que é esse erro e como sair dele. Primeiro, você vai entender por que o primeiro imóvel, que deveria ser o começo da sua jornada patrimonial, vira uma âncora financeira para a maioria das pessoas. Isso não tem nada a ver com o valor do imóvel, e sim com a forma que você passa a enxergá-lo depois da compra. Segundo, eu vou te mostrar a diferença real entre um imóvel que funciona como base de crescimento e um imóvel que paralisa o seu patrimônio por anos. Essa diferença é invisível no cartório, mas é gigantesca na sua vida financeira. Terceiro, você vai descobrir qual é a função estratégica que o primeiro imóvel precisa ter dentro do seu plano de vida e por que a maioria das pessoas nunca recebe essa informação. Quarto, no final deste vídeo eu vou revelar a virada de mentalidade que separa quem constrói um patrimônio de verdade de quem passa décadas com um único bem parado no tempo, deixado de lado. Deixa eu me apresentar. Prazer, eu me chamo Maurício Schmid, sou o criador deste canal com foco em análises do mercado imobiliário, dados e informações reais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora. Aqui a gente fala de estratégia patrimonial de forma direta, sem enrolação e sem a famosa fórmula mágica. Toda semana tem muito conteúdo novo que pode mudar a forma como você toma decisões com o seu dinheiro. Clique agora em se inscrever e ative o sininho para não perder nada. Agora vamos entrar no que realmente importa, porque o que eu vou falar aqui é o tipo de coisa que ninguém vai te contar, principalmente na hora da compra. O que faz toda a diferença no longo prazo. O mercado está cheio de compradores prontos para cometer esse erro. A intenção de compra de imóveis no Brasil chegou a 49% durante o ano de 2025 e quase metade dos brasileiros pretendem adquirir um imóvel nos próximos 24 meses, mesmo com a Selic elevada. Esse dado é impressionante. Nunca houve tanta gente querendo comprar um imóvel neste país, mas ao mesmo tempo, esse cenário esconde um problema silencioso. A maioria dessas pessoas está buscando o imóvel como destino, não como ponto de partida. E isso muda completamente tudo. Uma pesquisa da Datafolha e da Sicredi revela que 39% dos brasileiros associam prosperidade à construção de patrimônio, especialmente voltados à casa própria. Entre os motivos para comprar um imóvel estão melhorar de moradia, realizar um sonho, construir patrimônio para 28% dos entrevistados e sair do aluguel para aproximadamente 24%. Repara nesse dado com atenção. A maioria das pessoas compra o primeiro imóvel com motivações emocionais. Legítimas, é claro. Busca por segurança, por um sonho, por uma estabilidade. Mas quando a motivação é puramente emocional, a gestão depois da compra também fica emocional. E patrimônio que é gerido só com emoção não cresce. O erro não está na compra, está no que vem depois. Imagine que você passou diversos anos trabalhando e economizando, cortou gastos, abriu mão de viagens, resistiu a compras desnecessárias, finalmente assinou o contrato, recebeu as chaves, decorou o apartamento, agora respira. E é exatamente aí que o problema começa, porque depois da assinatura, a maioria das pessoas entra em modo de pausa, paralisia, para de revisar o imóvel como um ativo, para de avaliar novas oportunidades, para de pensar nos próximos passos. A sensação de missão cumprida desliga aquele modo e o pensamento estratégico. E esse desligamento pode durar anos e às vezes décadas. Pensa numa analogia simples. Imagina um atleta que treina por anos para correr uma maratona. No dia da prova, ele cruza a linha de chegada, comemora, fica feliz, tira foto e
coloca a medalha na parede. Aí, para de treinar completamente. Para de se cuidar, deixa a forma física ir embora. Se perdeu, a medalha continua lá, mas o atleta parou de evoluir. O imóvel é a medalha na parede de muita gente. Um símbolo de conquista que, com o tempo, passou a representar o fim da jornada, quando deveria representar o início. O imóvel não trava. A ausência de estratégia é que trava. Aqui está o ponto central que eu quero que você leve desse vídeo. Um mesmo imóvel pode ser duas coisas completamente diferentes, dependendo da estratégia e de quem o possui. Para uma pessoa, ele é a primeira peça de um patrimônio em construção. Para outra, ele é o único bem que vai ficar parado por muitos anos. O que define isso não é o tamanho do apartamento, nem o andar, não é se tem varanda ou não, isso não importa. O que define isso é a função que esse imóvel assume dentro da sua vida financeira. Se você sabe qual função o seu imóvel está exercendo hoje, você tem clareza. Se você não sabe, soa um sinal de alerta. Aqui, esse conteúdo está fazendo sentido para você? Se ele tá, aperta o like agora. Isso ajuda o canal a continuar entregando esse tipo de conteúdo de graça. E um dos erros mais comuns é iniciar investimentos imobiliários sem estabelecer claramente o que se pretende alcançar. Em quanto tempo e com quais parâmetros de sucesso você busca, você almeja? Esse diagnóstico se aplica diretamente a quem compra o primeiro imóvel sem um plano claro. A compra acontece, mas o plano de longo prazo, nunca. Uma pergunta: o que significa tratar o imóvel como base e não como destino? Existe uma diferença enorme entre dizer eu tenho um imóvel e eu tenho um imóvel dentro de uma estratégia patrimonial. A primeira frase é um status. A segunda é uma posição, um direcionamento. Quando o imóvel é tratado como base, você começa a fazer perguntas diferentes. Esse imóvel está cumprindo o papel correto para o meu momento de vida atual? O valor que eu investi aqui poderia estar gerando mais dentro de outro formato? Existe uma próxima jogada a partir desse ativo? Essas perguntas só aparecem para quem enxerga o imóvel com racionalidade, não só com afeto. Dados de 2025 mostram que 80% dos compradores adquiriram o imóvel para uso próprio, enquanto apenas 20% tiveram como foco o investimento. Isso mostra que, mesmo em um mercado aquecido, quem dita o ritmo é o comprador final, aquele que está em busca da moradia. Esse número revela algo extremamente importante. A esmagadora maioria das pessoas que compram um imóvel no Brasil não pensa nele como parte de uma estratégia patrimonial. Pensa como moradia. E moradia é uma necessidade humana legítima. O problema não é morar no imóvel. O problema é nunca mais rever a estratégia depois disso. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que acabou de comprar o primeiro imóvel, ou melhor, que está prestes a comprar esse imóvel. Pode ser o conteúdo mais importante que essa pessoa vai assistir nesse momento. E tem outro ponto que agrava ainda mais esse cenário: a armadilha da liquidez ignorada. Em 2023 e 2024 foram observados vários casos de investidores que comprometeram mais de 90% do seu patrimônio em imóveis e se viram forçados a aceitar descontos significativos para uma liquidação rápida, quando principalmente estavam necessitando de recursos com urgência. Isso acontece porque o imóvel tem uma característica que muita gente esquece. Ele é um ativo de baixa liquidez, mas você consegue reverter essa situação com análise, com estudo, com uma boa metodologia de investimento. Um imóvel pode sim ter uma alta liquidez se ele for adquirido com estratégia. Você pode não conseguir vender 1/3 do apartamento quando precisar de dinheiro. Você precisa vender o imóvel inteiro no tempo que o mercado permitir, pelo preço que o comprador aceitar. Quando você concentra todo o seu patrimônio em um único imóvel e para de pensar em movimento, você cria uma situação de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade silenciosa. É a sensação de falsa segurança. A realidade pode ser uma fragilidade. Me conta aqui nos comentários se você já parou para pensar qual é a função estratégica do seu imóvel
dentro do seu patrimônio como um todo? Escreve aí que eu quero ler e estou muito curioso na sua resposta. Mas agora eu preciso te falar uma coisa mais importante de todo esse vídeo. Aquela que a maioria das pessoas nunca percebe e que, quando entende, muda completamente a forma de tomar decisões sobre patrimônio. Presta atenção no que eu vou falar agora. O primeiro imóvel não trava ninguém. O que trava é a ausência de estratégia depois dele. Esse é o insight central. O imóvel em si é neutro. Ele pode ser uma base sólida de crescimento ou pode ser uma âncora financeira que imobiliza o seu patrimônio por décadas. O que define qual dos dois vai ser não é o imóvel, é você. Patrimônio não cresce por uma decisão isolada. Patrimônio cresce por sequência de decisões coerentes. Cresce quando cada ativo tem uma função clara. Ele cresce quando o fluxo financeiro é monitorado. Cresce quando existe uma intenção de movimento. O primeiro imóvel precisa ser o capítulo de uma história longa, não o único capítulo que você está escrevendo. Um erro estratégico é enxergar o patrimônio apenas como uma tarefa burocrática. A declaração e os ativos devem ser usados como uma espécie de check-up patrimonial, permitindo que você identifique inconsistências, regularize documentos e planeje melhor o seu futuro. Isso vale muito além do seu imposto de renda. Vale para a sua vida financeira como um todo. Revise o imóvel com regularidade e avalie se ele ainda faz sentido dentro do seu plano. E, acima de tudo, não deixe a sensação de missão cumprida apagar a visão de longo prazo, a visão de futuro. O primeiro imóvel é uma conquista real, mas conquista não é chegada, é ponto de partida. Quando você passa a enxergar o seu patrimônio com estratégia e não só com emoção, cada ativo começa a trabalhar a seu favor. Se esse vídeo abriu a sua cabeça de alguma forma, deixa o seu like e se inscreva no canal e já clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela. A nossa conversa continua, mas se você quiser que eu te acompanhe na sua jornada, tem um link fixado na descrição desse vídeo. Me chama no WhatsApp e vamos conversar sobre o seu caso.